Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal de YouTube do Conversa de Torcedor para falar do pós-jogo entre Cruzeiro e Botafogo pela 18ª rodada do Campeonato Nacional. Estamos juntos com vocês aqui no Conversa de Torcedor. E falando em empate, né, o time do Botafogo, principalmente aí, o time do Botafogo conseguiu segurar o Cruzeiro, né? Saiu com empate sem gols, mas conseguiu segurar o Cruzeiro dentro do Mineirão, né? A equipe do Cruzeiro muito superior do que o Botafogo nessa partida pela 18ª rodada do Campeonato Nacional. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal de YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal de YouTube, compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também para as outras redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo que você pode nos acompanhar o Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, com você ligado aqui no nosso papo muito bom no YouTube. Também acompanhando o Conversa Torcedor ao vivo, às 11 da manhã, no YouTube, na rádio Nossa de Copacabana, 98.7 FM, pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net com vocês. Certo? Vamos falar aqui, pessoal, principalmente sobre os destaques que vão acontecer, os destaques, né? O time do Botafogo empatou contra o Cruzeiro, a situação do Tiquinho Soares, que fica por 5 semanas fora dos gramados por conta de uma lesão no joelho esquerdo, e graças a esse empate que o Botafogo segurou, deve muito ao Adrielson e o Lucas Perry, né? Da equipe do time do Botafogo, né? Inclusive. Então, no primeiro tempo, mostrou que a partida, né, seria de poucas emoções, né? Principalmente o que aconteceu, porque tivemos aí, pessoal, teve de poucas emoções na partida, no primeiro tempo, das duas equipes, né, dos dois lados, inclusive, principalmente dos lances em que as equipes, né, estavam, né, inclusive. Então, dos lances principais, né, do time do Botafogo, inclusive, tentando pressionar no campo de ataque, né, no início da partida e tal, e começando a ter mais posse de bola, o time do Cruzeiro tendo a posse de bola, e vendo, né, que tentando fazer alguns passes, inclusive tentando encaixar, né, nos contra-ataques também, por exemplo, com o Eduardo, inclusive, em que o Eduardo errou um passe para o Júnior Santos na entrada da área aos 8 minutos, outros lances também, que foi aos 15, né, ou melhor dizendo, aos 17. Pelo lado do Cruzeiro, o Marlon deu um longo lançamento para o Gilberto e o PR saiu do gol e defende sem problemas. E aí, também, nesses primeiros minutos, né, no primeiro tempo, inclusive, foi muito complicado, né? Teve algumas chances de gol pelo lado do Cruzeiro também, do lance do Matheus Jussa, arriscando de longe, e a bola vai por cima do gol do PR aos 26, né? E que a equipe do Botafogo não conseguia chegar ao gol, né? Ao ataque não conseguia chegar, porque o de praxe do Júnior Santos Eduardo, que bateu cabeça, por exemplo, aos 28, desperdiçando a chance a jogada pelo lado direito, né? E isso acabou tendo a situação. E aí, outra chance do Cruzeiro com o Luciano Castan, aos 31 minutos, que o Matheus Pereira, que cobrou o escanteio, o Luciano Castan cabeceou, e sozinho o Lucas Pérez se esticou para defender. E aí, a equipe do time do Cruzeiro, nesses, né, dos primeiros minutos, né, que tendo aí o time do Cruzeiro tentando recuperar a bola após a jogada do Eduardo, né, que acelerou para o Gilberto, o Adrielson cortou de carrinho, né, limpo, né, dentro da área, né, e o jogador Adrielson, inclusive, só para a gente falar aqui, e que deve muito a esse jogador, o Adrielson, que contribuiu, apesar da situação do jogo inteiro, apesar de uma atuação ruim da equipe do time do Botafogo, né, apesar de uma atuação ruim, ou melhor dizendo, melhor dizendo, de uma atuação ruim, o zagueiro contribuiu de 10 cortes no alto, inclusive, que nós vamos estar falando sobre isso para vocês.
principalmente que apareceu no jogo do segundo tempo. Mas a equipe do Botafogo tentava fazer mais jogadas e não conseguia chegar ao ataque. E a equipe do time do Cruzeiro chegou em 2 oportunidades, certo? E aí outro lance também que o Cruzeiro tentou fazer aos 38, com o Machado cobrando lateral, cobrando falta lateral direto no gol, mas a bola vai fraca e acerta a barreira aos 38, né? E a defesa afastou também aos 42 minutos, no lance do Lucas Silva, que deu um lançamento para o William, que chega cruzando pelo lado direito de ataque do Cruzeiro. A bola passou direto pelo de Prácido e caiu nos pés do Arthur Gomes, que cisca em cruzar, cisca e cruza, né? A defesa, melhor dizendo, afastou. E aí, aos 43, teve o problema com o Tiquinho Soares, que teve o lance, né, de uma disputa com o Neres, que é o zagueiro, né, teve a falta e aí foi substituído, né, pelo jogador Lucas Fernandes, que é o jogador, né, no meio de campo, e o Eduardo passou a ser o centroavante da equipe, passou a ser o atacante da equipe do time do Botafogo, né, com o exemplo que aconteceu aí do jogo contra o América Mineiro. Na época, o Luiz Castro era treinador, que ele colocou ele como centroavante, né? E aí teve o final do primeiro tempo, né? E aí o time do Botafogo teve dificuldades para chegar ao ataque. O Cruzeiro teve 2 oportunidades, né? Mas o jogo não foi não foi muito bem assim, né? O time do Botafogo teve dificuldades para chegar, repito, o Cruzeiro teve 2 oportunidades, mas sem lances de perigo, né? E aí o jogo não foi das melhores. E no segundo tempo de partida, as coisas melhoraram. O time do Cruzeiro foi superior durante praticamente todo o tempo, né? A equipe do time do Cruzeiro, mas parou nas defesas de Lucas Pé e Adrielson, né? Que foram fundamentais para segurar esse resultado. Então vamos falar dos lances, porque o time do Cruzeiro principalmente aí, o time do Botafogo também teve algumas oportunidades para conseguir, entre eles aos 8 do lance do Vitor Sá, que recebeu em mano a mano na ponta esquerda, passa por o William, mas é desarmado pelo Neres. E aos 8 no lance, nesse mesmo tempo, com o Matheus Pereira, que já vamos falar sobre isso, em que o Lucas Lima deu um ótimo passo para o Matheus Pereira, nas costas do Marçal, meia do Cruzeiro recebe, tenta tocar para o meio da área, mas o lateral se recupera e afasta para escanteio. E aí, né, nessa cobrança de escanteio, o Matheus Jussa cabeceou no escanteio por cima do gol, aos 10. E aí, outra vez, o Matheus Pereira, de novo, né, que foi a maior contratação, foi a principal contratação da equipe do Cruzeiro na última janela, né, bate direto para o gol, e o Lucas Pérez fez uma grande defesa, né, isso foi aos 12 minutos. Né? E a equipe do Botafogo tendo os lances aí também, primeiramente com o Lucas Fernandes e Marçal, que protagonizaram aí os lances de uma jogada daquelas, né? Meia cisca, toca para a lateral, que tenta arrumar um arremesso lateral e erra o passe, né? Uma coisa assim. E 2 minutos depois, com o Marlon Fleitas lançou de prazo, que cruzou para o meio da área, o Eduardo desvia e a bola foi para escanteio. Né? E a bola foi para escanteio, né? A equipe do Botafogo tentando aí alguns arremates, né? E o lance do escanteio, o Marçal cruzou e o goleiro Anderson saiu mal do gol e a defesa do Cruzeiro afastou após o bate-rebate. E aí teve a substituição, o Rafael Elias entrou no lugar do Gilberto, né? Aí, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso do jogo aí. Então o Matheus Vital entrou no lugar do Machado e a equipe do time do Cruzeiro com o Matheus Pereira tentando conseguir procurar mais o jogo, que fez uma jogada pela direita, cruzou e a bola vai direto para fora. Ao 19, o Matheus Pereira, que é o melhor jogador do time da equipe do time do Cruzeiro, melhor dizendo, e que tendo as suas primeiras impressões dentro do Cruzeiro, né, o Matheus Pereira, e o Botafogo tentando fazer a recuperação, dando a sua resposta com o Segovinha. O Segovinha entrou na partida no segundo tempo no lugar do Júnior Santos no intervalo. E aos 19 minutos, né, aos 21, melhor dizendo, que ele dominou bem no meio de campo e tirou 2
marcadores, finalizou de longe e o Anderson faz boa defesa, né? O jogador, o Matias Segovia. E aí teve a substituição com o Palácio entrando no lugar do William, né? E o Paulo Vitor no lugar do Arthur Gomes, tentando agilizar mais do time do Cruzeiro. E aí o time do Botafogo fez 2 substituições, né? Com o Janderson e com o Anderson no lugar do Tietchan, o Janderson no lugar do Tietchan, melhor dizendo, e o Carlos Alberto no lugar do Vitor Sá. E aí teve a substituição do Cruzeiro com o Nicão em campo no lugar do Matheus Pereira, saiu de campo por cansaço, né? Teve as suas primeiras impressões na equipe. Aí, o time do Botafogo, nesses minutos, né, de jogo, né, no segundo tempo, no meio da partida, tentando conseguir trocar passes, mas sem criar nenhuma chance efetiva de gol. E aí o time do Cruzeiro teve chance com o Matheus Vidal com liberdade aos 32, arriscando no meio campo, e a bola passou perto. E o detalhe também que o Botafogo tentando conseguir chegar mais no ataque, não conseguia no segundo tempo também. Teve a chance com o Eduardo, né? A chance de gol aí do time do Botafogo, né? Com a chance com o Eduardo aos 17 e aos 21, com o lance com o Matias Segovia no segundo tempo, né? Deu a chance reais de gol. E aí, né, a equipe do time do Cruzeiro chegando mais ao ataque, inclusive, por exemplo, tendo aí temos aí aos 36 minutos de partida do segundo tempo, no outro lance que o Nicão recebeu com liberdade, na ponta direita achou o Vidal dentro da área, que erra o cruzamento, na sobra o Carlos Alberto tirou com a bola e tudo para a linha de fundo, né? A pressão do Cruzeiro, inclusive. Pressão do Cruzeiro. E aí teve a chance, né? Teve a chance, inclusive, com o Lucas Fernandes, que encontrou bem o Eduardo no meio, né? Durou um passe, né, para o Eduardo, mas ele exagerando o drible e perde a posse perto da área. Aos 41 minutos, com o Botafogo, né, com o Lucas Fernandes cobrando a falta, a defesa afastou e a bola sobrou para o Janderson na lateral direita e o atacante balança e cruza completamente torto para fora, né? E essa é a chance do time da equipe do time do Botafogo. E aí o Adrielson, que já tinha falado aqui dos 10 cortes, né, 10 desarmes, né, pelo alto, inclusive, né, pelo alto isso aí, e no final da partida aí com o Paulo Vitor, ganha no corpo de Plácido, cruzou e Adrielson afastou de novo de cabeça. Aí tem que a gente falar sobre isso aí, que o Adrielson teve aí uma batida muito sólida, né, uma batida muito sólida na defesa, e é muito importante dizer isso aí, porque o Adrielson, que é um dos melhores zagueiros do Brasil hoje, para mim, é um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, né, que poderia ser convocado para a seleção brasileira, lógico que sem sombra de dúvidas pelo jogo que ele faz. Então, e aí aos 44 minutos, com o Lucas Perry defendendo, né, com o Rafael Elias atacando, né, o Lucas Perry foi sensacional em 2 oportunidades de defesas, com o Matheus Vidal achando o cruzamento na medida para o Rafael Elias, e o goleiro se esticando para defender, e no rebote o atacante subiu novamente e cabeceia, mas o camisa 1 defendeu novamente. Então, também por pouco também na cobrança de escanteio do Nicão, né? O Castor subiu sozinho, a bola passa raspando no gol do goleiro PR. E aí teve a substituição do Botafogo com o Danilo Barbosa entrando no lugar do Eduardo. E aí, tentando segurar a partida, o time do Cruzeiro, o Botafogo tentando segurar o jogo e o Cruzeiro tentando fazer o gol, mas não conseguiu, porque o Botafogo empatou o jogo e está com 44 pontos ganhos, né? 13 a mais do que a equipe do Flamengo, inclusive, né? 13 a mais do que o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, né? O próximo jogo do Botafogo vai ser na quarta-feira agora, na Sul-Americana, contra o Guarani do Paraguai, lá no estádio Defensores del Chaco, buscando essa classificação, que não vai ser fácil, né? Sem o Tiquinho Soares, o que vai acontecer com o Botafogo? Que aí vamos estar vendo o que vai acontecer e o detalhe que vai ser colocado dentro de campo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, as estatísticas do jogo,
entre Cruzeiro e Botafogo, o jogo que aconteceu lá no estádio, no Mineirão, 65% para o Cruzeiro contra 35% do Botafogo em posse de bola, faltas 9-3 para o time do Cruzeiro, finalizações 3-0, ou melhor dizendo aqui, para este falar aqui, 68, agora sim, eu estou recuperando aqui, durante o jogo, 68% para a equipe do time do Cruzeiro contra 32% do Botafogo em posse de bola, faltas 17-7 para o time do Cruzeiro, finalizações 13-2 para a equipe cruzeirense e finalizações no gol 4-1 para a equipe de Minas Gerais. Então, a equipe do Botafogo segurou a vantagem, né? Teve uma atuação que foi uma atuação ruim, né, do time do Botafogo, mas segurou o empate com o Adrielson e o Lucas Perry como destaques da equipe do time do Botafogo, e a preocupação com o Tiquinho Soares, que vai ficar aí uns 5 semanas fora por conta da lesão no joelho esquerdo. E pelo lado do Cruzeiro, pelas primeiras impressões boas, né, pelo lado do Matheus Pereira, por conta que ele foi principal contratação na janela de transferências do time do Cruzeiro, que ele ditou o ritmo, né, teve 2 boas finalizações pelo lado do Cruzeiro, saiu de campo no segundo tempo por conta do cansaço. Então, o Botafogo está na liderança ainda com 44 pontos, 13 a mais do que o Flamengo, né? Está na segunda colocação. Então, o time do Botafogo precisa estar dentro de uma forma que o Botafogo precisa, né? Como que vai acontecer agora? Como que vai jogar sem o Tiquinho Soares? Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de quarta-feira contra o Guarani do Paraguai pela Sul-Americana. E no próximo jogo, no estádio Newton Santos, o jogo que vai acontecer contra o Internacional de Porto Alegre, em casa, no próximo sábado, às 9 horas da noite. Certo? Gente, muito obrigado pela sua companhia. A todos vocês, uma ótima noite. Muito obrigado pela sua companhia de sempre e até o nosso próximo vídeo do pós-jogo. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e ainda acompanhando pelas mídias sociais do nosso Conversa de Torcedor, o Conversa de Torcedor no Facebook, no Instagram, também acompanhando o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas com vocês. E não esquecendo o Conversa de Torcedor ao vivo, às 11 da manhã, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, também no YouTube, com certeza. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera! Tchau, tchau!